E a gente vai falar sobre isso, sobre a criança. Hoje é Dia da Criança no Brasil. Claro que é importante celebrar a infância, mas também é uma data que nos convida a uma reflexão sobre o quanto meninas e meninos ainda sofrem violência em diversos níveis e, de acordo com estudos, essa prática aumentou durante a pandemia. A gente vai falar sobre esse assunto com a nossa convidada, a Eva Dengler, ela que é bacharel em Relações Públicas com especialização em Comunicação Social. Ela atua para a Childhood Brasil desde 2004 como consultora e a partir de 2015 na gerência de programas e relações empresariais. Olá, Eva, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu, uma alegria estar aqui com vocês justamente no Dia das Crianças. Nossa alegria em recebê-la também, Eva. Mas vamos lá, Eva, o quanto a pandemia agrava a violência quanto em relação às crianças e adolescentes e quais são as formas dessas agressões, Eva? Olha, Marilu, a gente vem acompanhando, né, nesses últimos 18 meses, né, a evolução das questões de violências contra crianças e adolescentes. Na verdade, a gente está falando aí de um conjunto de violências que a gente pode até chamar de violência doméstica, né, que envolve também muito a mulher. Esse período de isolamento e o fato de que as crianças não estavam indo à escola trouxe, na verdade, uma possibilidade maior, né, de situações violentas dentro da família, que foram agravadas certamente pelas dificuldades econômicas que muitas famílias passaram, pela situação de desigualdade social, né? Isso acaba trazendo todo um desequilíbrio, né? A própria situação, né, da saúde do país, a preocupação das pessoas com a contração da doença. Então, as crianças e adolescentes que ficaram em casa foram certamente mais vítimas de violência. Esse dado chega para a gente através do Fórum de Segurança Pública, que é o espaço que recebeu, né, nas delegacias as questões de violência. Agora, uma coisa que chamou a nossa atenção, viu, Marilu, foi o fato de que nesse período, se a gente olhar para as denúncias que houveram no Disque Direitos Humanos no Brasil, que é o Disque 100, que é a linha nacional gratuita para denúncias, essas denúncias diminuíram. Então, por quê? A criança está em casa, né, a família está toda junta e não há possibilidade de fazer a denúncia, né? A criança não sabe qual é o canal de denúncia, normalmente ela conversa isso na escola com o professor, como ela não teve contato com ele, ela não consegue achar um caminho para fazer essa denúncia. Então, durante muito tempo, no início da pandemia, a nossa grande preocupação foi ver uma queda aí de quase 20% das denúncias, né? Isso não significava que a violência não estava acontecendo, porque ao contrário, a gente via os casos chegando na segurança pública, né? Mas a gente percebia que havia aí um grande desencontro de realidades, né? Entre o que a gente estava recebendo de denúncias para tentar ainda impedir, né, a situação, ou já chegando na segurança pública, já chegando na saúde como um problema confirmado. Agora, Eva, a gente tem aí muitos casos, né, de violência contra crianças e adolescentes. Eu gostaria que você falasse aqui no Brasil quais são essas práticas, enfim, as formas de violência a qual essas meninas e meninos estão submetidos. Veja, Marilu, nós trabalhamos na Childhood Brasil com a questão da violência sexual, né, que se divide em abuso sexual e em exploração sexual. O abuso sexual, ele está relacionado é um momento em que um adulto que conhece a criança, que tem um contato contínuo com ela, procura ter uma situação de satisfazer o prazer dele com essa criança, né? Então, aí nós estamos falando, no caso das denúncias que acontecem no Brasil e no mundo, 90% dos casos, alguém da família, né? E na maioria dos casos, alguém muito próximo, como o pai, o avô, o tio, ou até mesmo o padrasto, né? Que o padrasto não é da família no primeiro momento, mas acaba se tornando um componente familiar na medida em que ele se torna o segundo cônjuge da esposa, da mãe. Agora, a gente percebeu também que a exploração sexual, que é a outra forma de violência, que é a criança sendo colocada no ambiente de prostituição, sendo cobrado para que ela, né, pratique relações sexuais com um adulto, isso também cresceu, né? Cresceu por conta da pandemia, a gente acredita,
Isso tem a ver com a desigualdade social, a questão econômica. Claro que também tem a ver com outras questões no Brasil, com a cultura de gênero, machismo, várias outras questões, mas a gente sabe que nessa pandemia, o que intensificou a volta da exploração sexual, que em muitas regiões do Brasil a gente tinha relatos que tinha diminuído, era a questão da desigualdade social, né, e da fome, da necessidade de busca de dinheiro para a família. Então, crianças e adolescentes têm sido alvo, infelizmente, dessa questão também. A violência sexual, por sua vez, ela está muitas vezes conectada a outras violências, né? A gente costuma dizer que crianças são vítimas de 4 grandes guarda-chuvas aí de violência. A negligência e o abandono, que a gente considera um tipo de violência. A violência física, né, que é aquela que está ligada ao uso da força física mesmo, a punição corporal, como muita gente fala, e a violência psicológica, que talvez seja uma das mais abrangentes, né, e que nesse momento da pandemia, inclusive, se intensificou, porque todos nós ficamos aí com impactos muito grandes na nossa saúde mental, e ao mesmo tempo, no caso das crianças e adolescentes, elas tiveram ainda um tempo muito grande de exposição ao ambiente virtual, né? E esse ambiente virtual hoje também é um espaço de muita violência contra a criança e adolescente, principalmente a violência sexual. Existe o abuso online, existe a exploração sexual online, que é o uso da criança em ambientes de pornografia, né? Então, assim, existe um processo muito grande de violências novas, né? Que estão saindo do mundo real, do mundo offline, que a gente fala, e migrando para o mundo online, né? A questão dos jogos perigosos que as crianças participam hoje, entram nesses games, nessas competições, e esses jogos muitas vezes estimulando as crianças a atos muito violentos dentro dos jogos, que acabam depois sendo assumidos na vida real, né? E também a questão dos jogos perigosos, que inclusive levam a competições do tipo tentativas de suicídio e tudo mais. Não sei se você percebeu, Marilu, que até as notícias de suicídio a gente recebeu, tem tido mais notícias, né, de adolescentes, principalmente, se suicidando. Então, a gente percebe aí que tem um processo muito intenso de muitas violências agindo juntas num ambiente de grande preocupação, né, que é o ambiente de saúde sanitária e de saúde mental, que então reforça, né, e aflora muitas questões de violência. Exato. Agora falando ainda aí sobre violência sexual, no ano passado, né, a gente teve aquela história da menina de 10 anos que ficou grávida após ser estuprada pelo tio em São Mateus, no Espírito Santo, né? Enfim, depois, né, foi realmente bastante explorado esse caso, justamente porque ativistas anti-aborto, né, se envolveram, entre essas pessoas, a própria ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, né? Enfim, agora, como é que você vê, né, a postura de uma ministra, né, uma mulher, né, que tem esse posicionamento aí anti-aborto, e também esse caso, né, da menina, como você falou, não é apenas esse caso isolado, existe realmente uma exposição grande de meninas, enfim, que são aí estupradas aqui no Brasil, né? Veja, eu acho que esse caso é um caso muito emblemático e muito importante para a sociedade como referência. Quando a gente fala que nosso país existe hoje um estatuto da criança e do adolescente, e a gente passa então a colocar a criança e adolescente como sujeito de direitos, né, na nossa legislação, uma das principais questões que a Childhood vem trabalhando, inclusive em termos de legislação, é a proteção dessa criança ou adolescente quando ela revela uma violência, tá? E essa proteção, ela dá direito a essa criança, em primeiro lugar, de não ter nenhum tipo de exposição. O que aconteceu com essa menina no ano passado, o grau de exposição que o caso dela teve na mídia, né, foi absolutamente contra todos os princípios e leis que nós estabelecemos, né? Nós mesmos estabelecemos como sociedade. E aí eu acho que o outro ponto que chamou muito a nossa atenção foi a forma também como ela foi exposta, porque uma das questões mais importantes é uma criança que é vítima de violência ou que testemunha violência,
tem que ter seus direitos garantidos. Para isso, a primeira coisa é ter total proteção, né, acolhimento, né, e, vamos dizer assim, acompanhamento do caso dela, em absoluta confidencialidade, sem revelação, com sigilo, né? Eu acho que essas questões são fundamentais. Essa menina, além de ter sido vítima de uma violência terrível, ter ficado grávida aos 10 anos de idade, né? Ter o direito de não continuar com essa gravidez pela violência que ela viveu e ali ser exposta de uma maneira absolutamente inexplicável, né, para todo o país, ela vai ficar marcada para a vida dela, porque essa exposição que ela viveu é um trauma que nunca mais alguém consegue apagar, por mais que ela consiga superá-lo no futuro, com todo acompanhamento médico, psicológico e tudo mais, é um trauma que fica, né, é uma marca que fica para ela como pessoa, por não ter sido respeitado a situação dela, que já era uma situação difícil para uma menina de 10 anos. Vejam, ela não tinha nem preparo psicológico para estar passando por tudo que ela estava passando, né? Uma criança de 10 anos não tem esse preparo, né? Então, acho que a gente tem que compreender que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece para nós, né, que nós, como sociedade, temos o dever, né, de proteger as crianças, de garantir esses direitos e, sobretudo, colocá-las a distantes, né, afastá-las de qualquer situação de violência, crueldade, exploração, abuso. Bom, acho que o nosso estatuto e a nossa Constituição são claríssimas nesses pontos, né? E isso tudo tem uma questão que mais chama a nossa atenção. Diz ali que é prioridade absoluta fazer isso com crianças e adolescentes, ou seja, nada importa mais do que a segurança dessa criança, do que a proteção dela, né? Do que esse cuidado do acolhimento e do sigilo que se dá em torno da questão que ela está vivendo. Então, isso para nós foi um aprendizado, assim, de que nós estamos longe, como sociedade, de compreender que a criança e o adolescente são sujeitos de direito e que ainda faltam muitos passos do nosso estatuto a serem uma prática no nosso cotidiano, né? Algo que ninguém precisa falar, tem que ser natural, né? Da gente dizer, não, essa criança vai ficar protegida, ninguém vai expor ela, ninguém vai entrevistar ela, ninguém vai falar nada, porque a própria, tanto os envolvidos ali no caso, né, o próprio governo, todos eles, acabaram gerando uma exposição que foi totalmente contra todos os princípios daquilo que estava previsto, né? E parece que já existe aí um movimento para, inclusive, mudar no ECA essa questão das meninas, a questão de gênero, modificar um pouco, porque realmente elas acabam sendo até mais vulneráveis nessa questão, né, da violência sexual, né, Eva? Sim, as meninas ainda são o maior alvo de violência sexual, né, mas a gente tem visto também de forma bastante preocupante, Marilu, a chegada dos meninos nos registros de denúncia e nos relatos. Isso também não era tão comum, né? Provavelmente sempre ocorreu, mas não chegava aos canais de denúncia com tanta frequência. E a gente percebe que hoje está chegando mais, por quê? Porque há uma discussão maior, né, sobre os direitos LGBTQI+, então há toda uma discussão, né, de diversidade, de respeito a esses direitos também, e aí, consequentemente, essas pessoas que, eventualmente, tanto meninos quanto pessoas LGBTQI+, eventualmente não tinham essa coragem de fazer uma denúncia, né? Não se faziam essas denúncias, elas hoje já estão chegando também aos canais. Mas, sem dúvida, a gente tem que olhar para as meninas, porque elas ainda são alvo aí de pelo menos 70% dos casos que acontecem no Brasil. E, Eva, você tinha falado a respeito do padrasto, né? Recentemente, o assassinato do menino Henri Borel, de 4 anos, também provocou uma comoção nacional. A gente sabe que a mãe, que é a Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Jairinho, né, estão sendo investigados. Como é que é possível detectar também no comportamento da criança quando ela está sendo vítima de constante agressão? Olha, ontem mesmo a nossa organização falou um pouco sobre isso, né, no jornal O Globo, que são os 10 sinais que as crianças dão. A Child, há alguns anos atrás, começou a refletir e organizar um pouco melhor para falar de forma mais fácil para as pessoas
sobre os sinais. Veja, uma criança em situação de violência, ela dá mais que um sinal, tá, gente? Não é uma coisa isolada, assim, só um tipo de sinal. Existe um conjunto de coisas que ela vai demonstrando, né? Uma das coisas que chamam a atenção são as mudanças mais evidentes do comportamento dela. Ou seja, se ela era uma criança muito extrovertida, se relacionava bem com todo mundo e tal, de repente ela começa a ficar fechada, começa a ficar trancada, começa a querer ficar muito no quarto dela, não quer ficar perto de determinada pessoa, né? Isso também ela começa a dar sinais nesse sentido, né? Uma outra coisa que a gente percebe é o próprio impacto do rendimento escolar, né? Talvez agora, durante a pandemia, este sinal tenha sido menos fácil da gente notar, porque, claro, estavam todos isolados em casa, sem escola, né? Ou a escola online, então tudo mudou muito. Mas, de maneira geral, a criança, quando está com algum problema nessa área, qualquer problema que ela tenha, ela vai ter uma perda de rendimento escolar. Então, os professores são os primeiros que observam isso, né? E podem alertar os pais, dizer, olha, está acontecendo alguma coisa com essa criança, porque ela está... Nossa, ela era assim, agora está assado. Alguma coisa está acontecendo com ela. A questão da própria alimentação dela, de repente parar de comer, não comer mais adequadamente para a idade dela. Assim, tá chorando o tempo todo, né? Então, assim, existem questões que são muito marcantes. A criança tem um conjunto dessas mudanças, Marilu, e a gente realmente percebe que essa criança ficou diferente de uma hora para outra. Não é mais como ela era. E os pais que acompanham diariamente são os que vão perceber, né? Por exemplo, eu que sou, sei lá, uma tia, uma avó, que não estou todo dia com a criança, talvez eu não perceba. Mas os pais que estão diariamente com ela vão perceber. A criança dá sinal, gente, que alguma coisa está acontecendo com ela. E o mais importante nesse momento, gente, é buscar o diálogo com essa criança. Perceber que você é aquele adulto que vai dar segurança para ela, vai proteger ela. E o mais importante de tudo, jamais duvidar do relato de uma criança, né? Existem muitos casos em que os pais duvidam do relato da criança porque ele é assustador, né? De repente, a criança conta para a mãe que está sendo vítima de abuso sexual do próprio pai. Para a mãe, aquilo ali é uma coisa tão assustadora que ela não consegue acreditar, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, porque criança, ao relatar uma situação como essa, é um pedido de ajuda e ele é real, tá? Então, a gente realmente tem que prestar atenção nisso. Exato, e Eva, a cicatriz, né, que fica nessa criança, a cicatriz psicológica, ela leva para o resto da vida, né? Enfim, quais são, o que pode acarretar, então, no decorrer da vida dela já na fase adulta? Olha, os impactos no desenvolvimento dependem muito, claro, em que idade isso acontece e de que forma acontece, né? Com que pessoa. Existem aí uma série de questões, mas certamente o impacto emocional vai ser imenso. Existe uma questão que dificilmente as meninas e meninos superam, que é a culpa. Engraçado que elas são vítimas de abuso e a culpa recai sobre elas mesmas. Elas sentem que como se elas tivessem, de alguma maneira, quando elas vão crescendo, vão ficando adultas, quando chegam na fase adulta, a sensação que elas têm é que elas, de alguma maneira, provocaram aquilo, que elas não reagiram, que elas não disseram não na hora certa, ou se disseram não foi suficiente, ou sei lá, elas começam a colocar uma série de questionamentos para elas mesmas. Gente, carregar uma culpa de ser vítima de violência sexual é uma culpa de um peso astronômico, né? Eu conheço pessoas que só conseguiram revelar isso já adultas, sei lá, com 30, 40, 50 anos. A gente vê o próprio exemplo da Xuxa, né, que contou a realidade dela já com quase 50 anos de idade. Essa culpa fica eternamente com a pessoa, né? Então, a dificuldade que isso gera de ter outros relacionamentos, né, no desenvolvimento da própria sexualidade dessa criança, desse adolescente, de uma série de questões,
porque isso que aconteceu está fora dos padrões, fora da idade, fora do tempo certo, não aconteceu de forma natural, né? Foi uma violência. Então, tudo isso são um conjunto de fatores que geram um impacto muito grande, né? A gente sabe de meninos e meninos que relatam que, depois de ter vivido essa violência, muitas vezes pensaram em suicídio. Então, tem vários fatores que ficam aí voltando na vida dessa pessoa. É uma marca muito pesada. Exato. E, por exemplo, as pessoas, né, que de repente possam ter conhecimento de que isso esteja acontecendo, como que a pessoa deve, enfim, fazer com que essa informação chegue aos órgãos competentes? Quais são esses órgãos? Quais são esses canais? Olha, Marilu, acho que esse é o ponto central da nossa conversa, para quem está nos ouvindo, né? Saber de uma situação de violência contra crianças e adolescentes muitas vezes não é uma coisa tão evidente. Mas quando a gente suspeita de qualquer coisa que parece estar muito estranho, seja com uma criança que está na nossa própria casa, na nossa própria família, seja alguém na casa do vizinho, seja uma criança que você vê na rua, em situação de rua mesmo, né? Sozinha, abandonada, ou com um adulto junto que está obrigando ela a vender coisas no farol. Quantas vezes a gente não vê uma situação como essa, né? A gente tem que denunciar essa situação, né? E aí o mais importante para nós nós temos muitos canais de denúncia hoje no Brasil. Então, uma das coisas que a gente tem recomendado agora, desde o início da pandemia, que tipo de situação você está vendo? É uma situação que é um flagrante de violência mesmo, que você já pode garantidamente chamar a polícia para resolver, né? Ou eu não estou na dúvida se essa criança ou esse adolescente estão sendo vítimas de violência. Não cabe a você investigar isso, né? Não cabe a você tentar descobrir o que está acontecendo. Cabe a você comunicar os canais competentes. Então, a nossa recomendação é utilizar sempre um canal para você se sentir mais confortável, que seja anônimo, né? Que seja gratuito, mas que você faça a denúncia e que você passe o maior número possível de informações sobre aquilo que você sabe, o que você está presenciando. Esse canal é o 100 Disque 100, né? É o Disque Direitos Humanos no Brasil. Ele é um canal seguro, anônimo, gratuito. Se você não quiser telefonar, não consigo falar por telefone, existe o aplicativo Direitos Humanos BR, é só você baixar no seu celular, tanto no Play Store como no Apple Store. Direitos Humanos BR é o aplicativo. Existe a possibilidade de você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Eu vou até pegar aqui no meu celular o número do WhatsApp. Tudo chega na mesma central de denúncias, tá? Então, eu não quero falar, também não quero escrever não quero baixar o aplicativo. Pega o WhatsApp, né? Escreve diretamente o que você está vendo, para que você também não tenha dúvidas sobre aquilo que eventualmente esteja acontecendo com essa criança, com esse adolescente. Deixa eu só ver aqui se eu localizo o número, porque ele já abre direto aqui para mim. Deixa eu só ver se eu consigo ver qual é o número aqui. Perfeito. A gente aguarda aqui, então. Deixa eu localizar aqui. E deixa eu só localizar aqui. Estamos aqui conversando, vai procurando aí e eu vou só te identificando, né, para quem está acompanhando, para quem ligou o rádio ou a TVT, ou entrou no YouTube agora. A gente está falando aqui com a Eva Dengler, ela está especializada aí nessa questão de infância e adolescência, está conversando conosco sobre essa série de violências que as crianças e adolescentes estão sofrendo, principalmente agora na pandemia. Tu encontrou aí, Eva? Ainda não, eu estou procurando, Marilu, não tem problema. Então, gente, além disso, existe o site da Ouvidoria de Direitos Humanos, tá? Que é o site também mdh.gov.br, onde também tem um chat que você pode entrar e falar imediatamente sobre a tua denúncia. O telefone do Disque Direitos Humanos, ele tá do WhatsApp, deixa eu só localizar aqui, ele tá bem fácil, na verdade, no site da ouvidoria, mas é 61 99 995 5008. Tá? Repetir, né, Vá? Código 61 61 99 995
5008. Pronto, já anotei aqui, vou repetir. Eu vou confirmar se é 9995 ou 9996, mas é um desses dois, eu já te passo depois no WhatsApp aqui. Depois a gente coloca no chat, então, para a pessoa que está acompanhando. Mas acho que o telefone mais fácil, se vocês puderem ligar, é o 100 mesmo, 100, né? É fácil, é gratuito e a denúncia é anônima. Então, você não precisa se preocupar com que alguém vai te identificar. O importante é registrar o que você está suspeitando, para que os órgãos oficiais, os órgãos responsáveis, que vão ser comunicados pelo Disque 100, né? Não é o Disque 100 que faz esse contato, mas os órgãos oficiais, eles vão entrar em contato aí com o município para fazer essa verificação. Pronto, já tirei aqui a sua dúvida, vamos lá, o telefone aqui que a gente achou, já pelo WhatsApp, é o código 61 996565008. Ah, melhor, agora você pegou o prefixo correto, eu estava com dúvida sobre ele. É 61, é isso mesmo, é 61, depois o telefone é 996565008 e a gente coloca depois no chat para reforçar, tá bem, Eva? A gente agradece muito aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, né, nesse feriado, né, de 12 de outubro, Dia da Criança, você esteve aqui disponível para a gente, né, para dar todas as explicações. Muito obrigada, Eva, um beijo para você. Obrigada, Marilu, pela oportunidade e um ótimo feriado para todos. Obrigada. Falamos aqui com a Eva Dengler, ela que é bacharel em Relações Públicas com especialização em Comunicação Social. Ela atua para a Childhood Brasil desde 2004 como consultora e a partir de 2015 na gerência de programas e relações empresariais, com o desafio aí de ampliar a escala e a efetividade dos programas e projetos direcionados também ao setor privado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.